E qual foi a sensação quando você descobriu? Porque acredito eu que você nem desconfiasse, assim, não passava pela sua cabeça, eu imagino que não passasse pela sua cabeça que você fosse adotiva. E no momento que você descobriu, qual foi o sentimento? Que por que que a pessoa me abandonou? Por que que eu tinha que ser tão diferente das outras crianças? Eu só tinha 5 anos, Jorge. Eu não tinha maturidade para entender o que era ser uma criança adotiva. Principalmente porque naquela época, 43 anos atrás, Jorge, ninguém nem se falava quase em adoção, né? Não existia. Tudo isso era adoção à brasileira. Vai lá no hospital, fulano está dando a criança, você fala que teve o parto em casa e está tudo bem. E assim a gente começa a observar que não era só a minha vida, né? Então, assim, hoje eu tenho um grupo onde nós conversamos como, assim, como se fôssemos família. Por quê? Porque eu vi a fragilidade, eu vivi essa fragilidade. Então, assim, eu vivi uma fragilidade tendo uma mãe adotiva que não era tão presente e eu vi a fragilidade de outras pessoas que não tiveram mães adotivas, que cresceram em orfanato e que tinham a mesma dor na alma que eu. Então, assim, são dores que nós vamos passando e que às vezes eu até falava, olha, eu virei uma baratinha cascuda, porque a vida me deu tanta lapada que eu tinha que, sabe, cara, me refazer todos os dias, porque eu sofri muitas agressões psicológicas por parte materna, né? Então, isso para mim não era agradável. Lutando para saber as nossas raízes, é um direito nosso, né? Eu não estou pedindo nada além do que é o meu direito. É o meu direito como ser humano. Todo mundo tem esse direito. E quando eu fui mais acirrada nas buscas, eu fui muito criticada por isso, como uma filha que não estava dando valor por aquilo que os pais adotivos fizeram por mim. E isso não era verdade, porque eu nunca fui uma filha má, eu cuidei da minha mãe, ela ficou 3 anos cega, muda, numa cadeira de roda, e eu fiquei com ela. Eu não abandonei. Mesmo que dias difíceis, eu ainda apanhava dela. Mas eu não abandonei. E hoje eu ainda continuo com o meu pai, fofo, lindo, mora conosco, e é a razão da minha vida. Então, assim, isso não é uma questão de falar, não, você está sendo ingrata. Não. É uma questão de falar, eu preciso saber quem eu sou. Eu tenho um espaço e eu tenho que saber o que aconteceu para me chegar até aqui. Então, tudo isso ficou muito latente na minha cabeça. E aí, o que, que acontece, Jorge? Nós começamos a procurar vestígios, né? De possíveis pessoas que saibam da nossa história. E como os meus pais foram pais já de meia idade, o que, que aconteceu? As possibilidades foram se deteriorando, porque quem eu achava que podia falar, eu ia falar com fulano, fulano morreu. Ai, fulano morreu, Beltrano morreu. E aí era um tal de morreu, 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 morreu. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Minha mãe também morreu com segredo, não quis contar para ninguém e não contou pro meu pai. E aí ele falava, mas a gente vai ter que achar esse segredo. E eu falava, vamos para quem participou, né, do processo. E 12 anos fazendo a mesma pergunta para a mesma pessoa, não me disse quem é. E aí hoje eu falo para os internautas, mentiras contadas muitas vezes se tornam verdades. Tenham bastante perspicácia em observar essas coisas, porque pessoas às vezes tentam nos despistar, né? Vamos supor, você nasceu, mas você veio para sua casa com 3 meses. Aí o outro fala, não, você veio com 2 dias. Aí o outro fala, não, você estava comigo. Aí o outro só falta falar que você já veio falando e comendo. Então, assim, você tem que fazer um dossiê gigante. Então, assim, eu comecei a fazer tantas coisas, Jorge. Eu tive tanto gasto emocional, gasto financeiro. Eu quero aqui agradecer também ao meu advogado, o doutor Anderson Lafusa, que foi, assim, surpreendente no caso comigo também.
porque começaram a pessoas entrarem na minha vida, pessoas que não queriam o meu bem, mas queriam até extorsão de dinheiro. Por quê? Porque nesse meio, Jorge, nós vamos encontrar pessoas boas, pessoas maravilhosas e pessoas que não valem nada. Que falam assim, olha, eu vou te ajudar. Aí você tá lá tão fragilizado, ai, você vai me ajudar? Vou, mas olha, tá precisando pagar isso, tá precisando pagar aquilo, tá precisando fazer isso, tá precisando fazer aquilo. Quando você vê, você já está pagando muito. Aí o que eu fiz? Tive que pôr detetive, advogado, equipe de busca, entrar nos grupos de desaparecidos, entrar em grupos de bairro, fazer lives, derrubar o meu tabu, a minha vergonha. Porque até então, eu como terapeuta, eu atendia o meu cliente, mas o meu cliente não sabia quem eu era. E aí, a partir do momento que eu derrubo isso e falo, olha, eu também preciso, eu tinha que estar muito curada, né, Jorge? Porque eu poderia derrubar ali toda o meu profissionalismo, eu acho até. Porque a pessoa ia falar, caramba, ela não deu jeito nela. Não dei porque eu não tinha condição. E aí, o que aconteceu, Jorge? Teve uma época que eu me afastei da minha casa. Falei pro meu marido assim, amor, você vai ficar com o meu pai, com o nosso filho caçula, e eu vou sair de cena um pouco. E aí ele não entendia por que eu ia sair de cena. Como que você vai sair de cena? Eu falei assim, eu preciso de um tempo para mim. E foi difícil falar para minha família que eu precisava desse tempo para mim. Mas foi um tempo tão precioso, Jorge, tão precioso, que eu pude estudar a minha própria vida, os meus próprios medos, as minhas próprias feridas. E eu fiquei sozinha durante um tempo mesmo, em um apartamento, onde eu não tinha televisão, não tinha nenhum conhecido, e eu fiquei literalmente dentro da bolha. Sabe quando você entra para dentro da bolha e você fala assim, peraí, agora eu vou me estudar, agora eu preciso saber o que eu preciso para melhorar. Então, aí eu vi que eu tinha as lacunas, que eu não pude ajudar os meus filhos, né? Eles passaram por processos difíceis de saúde, não consegui ajudar. E aí, o que acontece nesse meio tempo? A minha nora engravida. Quando ela engravidou, eu falei, agora lascou de vez, porque eu já estava louca que eu não sabia quem eu era. Aí, louca com o mais velho, que eu também não consegui. O mais novo, aconteceu isso e agora minha nora fica grávida. Meu Deus, meu mundo desabou. Jorge, nesse momento eu vou falar para você. Eu falei, a casa caiu e eu vou fazer uma promessa para o meu neto. Eu falei, quando o Benjamin nascer, o Benjamin vai nascer sabendo quem a avó dele é, sabendo qual foi a história, e eu darei isso como presente para minha família. Essa parte me dá vontade de chorar ainda, hein? Porque o Benjamin vai nascer daqui 2 semanas, Jorge. Ô, Glória. E eu encontrei a minha família 2 meses. Olha só como foi rápido até. Nós temos aqui a Maria Helena Mendes. Querida. Maria Helena Mendes de Souza Gonçalves. Você viu que ela tem nome da família real, né? Mas ela é uma princesa. Ela é uma grande rainha, uma grande princesa, abençoada por Deus. Ela é linda. Então, ela está perguntando aqui o seguinte, deixa eu recuperar aqui a pergunta dela. Quais os métodos que você utilizou para localizar a sua família? Antes de você responder, eu quero falar com os nossos amigos que estão nos acompanhando. Aí na tela está o link, e eu vou deixar nos comentários, o link de um grupo chamado Gente Procurando Gente. Esse é um grupo que tem um pouco mais de 100 mil membros, onde todos são voluntários, onde todas as pessoas se ajudam. Inclusive, a Maria Helena é uma das coordenadoras desse grupo, tem nos ajudado muito, nós somos gratos a Maria Helena, porque ela tem feito um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, e muitas pessoas têm encontrado suas famílias através deste grupo, e uma coisa importante, totalmente gratuitos, totalmente
feito por voluntários. Portanto, lá no grupo Gente Procurando Gente, que é esse link que está aí na tela, se alguém tentar cobrar alguma coisa, você deve denunciar aos administradores, porque lá não é lugar de ganhar dinheiro. Tem 102 mil membros, ou seja, 102 mil voluntários. Não é justo que 102 mil pessoas voluntárias trabalhem para que um espertalhão ganhe dinheiro. Lá é para quem tem o coração grande, para quem quer ajudar as pessoas. Então, está aí a oportunidade, se você, não sei se você quer responder agora ou na sequência, né, da sua narração, sobre quais foram os métodos que você utilizou para encontrar a sua família, porque isso é importante, que muitas pessoas vão poder plagiar o que você fez. É verdade. Bom, primeiramente, né, eu tive que fazer todo o dossiê com todos os familiares, com todas as pessoas envolvidas, vizinhos, todas as pessoas que poderiam me linkar à minha mãe adotiva e as pessoas que estavam, naquela época, vivendo próximo a mim. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, né, foi um trabalho bem pesado de formiguinha. E aí, o que aconteceu, Jorge? Comecei a buscar fotos, comecei a pegar dossiê de a minha certidão de nascimento. Eu fui pegar certidão de nascimento, eu fui no cartório, eu fui no posto de saúde, eu fui ver o meu registro de batismo. Então, assim, eu fui começando por várias etapas. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei. Eu tinha caído, né, num negócio de pessoas que não eram tão legais, e aí o que acontece? A gente acaba ficando um pouco mais ou menos esperta, não tão esperta, porque eu vou te falar como que eu fiquei mais esperta, foi quando a Maria Helena entrou na minha vida. Aí a Maria Helena me ensinou algumas coisas, aprendi algumas coisas através de uma live de vocês, onde ela dava as ferramentas básicas, muito básicas, para nós fazermos as buscas. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a achar, Jorge, família de todo mundo. Que maravilha! Mas a minha não! E aí foi muito engraçado, porque eu tinha encontrado uma família de duas irmãs que também não se viam, mas elas tinham 60 e poucos anos, mas foi fácil, através das ferramentas que a Maria Helena passou, que inclusive tem como você deixar aí na descrição para as pessoas depois verem essa live, porque é muito legal essa live. Sim, vamos colocar. É muito legal, porque dá muita instrução de busca, né? Então, assim, a gente aprende a entrar em locais que não precisa pagar os acessos. Então, assim, nós vamos ter informações de óbitos, nós vamos ter informações se a pessoa está naquela região para eleitoral, se ela está na cidade, se ela não está. Então, assim, se você tiver o nome, com certeza é muito fácil. Só que aí o que aconteceu? Eu fui também para a mídia, para a grande mídia. Quando cheguei na grande mídia, uma pessoa da grande mídia me deu o telefone de uma pessoa que é muito conceituado e que faz um trabalho de achar pessoas desaparecidas. E aí, quando eu falei sobre o meu caso, essa pessoa falou que eu tinha ligado no telefone particular dele, que ele não iria me ajudar. Pá, outra porta se fechou. E aí eu falava, meu Deus, tá tudo fechando, eu não consigo achar de ninguém, a minha, eu tô tentando a mídia passou o telefone da pessoa certa, mas ele falou que eu liguei no telefone errado e não quer falar comigo, a minha reportagem na Record não saiu, e aí, como é que eu vou ficar? E aí a gente começou a fazer as buscas, e numa dessa de buscas eu tive a brilhante ideia também de desnudar a minha alma em uma live, e eu comecei a falar, e eu comecei a colocar muito assim, procuro familiar, coloquei a minha foto pequena, média, grande, sabe? Porque eu tinha que me expor mesmo, aí coloquei lá no Gente Procurando Gente, e aí tinha uma moça chamada Gorete. A Gorete se tornou a minha cunhada do coração. A Gorete leu o meu pedido de socorro no grupo.
E imediatamente ela falou para o esposo, Wilson, essa história é igual da sua mãe. E aí o Wilson, naquele dia, não conseguiu dormir. A Gorete me ligou no privado, me chamou pelo Messenger. Ela falou assim, olha, meu marido está muito ansioso, ele quer falar com você. Eu falei, mas é agora. E aí, quando o Wilson começou a conversar comigo, a esperança começou a renascer de novo na minha vida. E aí eu comecei a ver que eu não podia desistir dos meus sonhos. E encontrar no Wilson as fragilidades emocionais que eu também tinha. Então, o Wilson foi para mim o meu irmão mais velho, que nos dias da minha angústia, ele falava, não, você vai conseguir, e eu vou ser o seu irmão para sempre. Então, assim, quando ele falou para mim que ele não iria desistir de mim, foi o primeiro ato de que alguém, fora do meu convívio, disse para mim, eu não desisti de você. Quando ele soltou isso para mim, foi como se Deus falasse assim, eu não desisti. Eu estou usando a vida do Wilson ali para atingir a sua vida, vocês vão fazer um grande grupo, vocês vão conhecer Maria Helena e vocês vão começar a ajudar um monte de gente por aí. E o Wilson não mora perto da minha casa, ele mora em outra cidade. E o Wilson, gentilmente, né, muito lindo, a gente começou a fazer muita pesquisa, a gente virava 24 horas fazendo essas pesquisas para tentar achar quem era minha mãe. E aí, o que aconteceu? A cidade que a mãe do Wilson morava era uma cidade que ligava muitos fatos com a pessoa que me entregou no hospital. E tinha até um familiar do meu pai que ele nunca tinha visto, que morava nessa cidade. A cidade era pequenininha, muito pequenininha. Nós quase explodimos aquela cidade. Por quê? Porque a gente estava achando que realmente a gente estava na linha de raciocínio certa. Perfeito. Então, eu coloquei uma amiga para fazer essa parte, essa ponte para mim, porque eu já não tinha mais estrutura emocional, e essa minha amiga foi mandando um monte de bilhetes no Instagram, no Messenger para as pessoas. Olha, você parece muito com a Andréia. Você tem certeza que você não é mãe dela? A cidade inteira já me conhecia sem eu nunca ter pisado lá. Então, assim, foi um rebu. Mas o mais interessante é que essas mulheres que foram contactadas para saber se eram a minha mãe, em nenhum momento elas me rejeitaram. Em nenhum momento. E eu fico tão feliz por isso, sabe? Porque existem pessoas boas. Elas se tornaram as minhas mães no processo que eu estava até encontrar a minha. Então, eu tive mãe no Paraná, eu tive mãe no Ceará, eu tive mãe no Espírito Santo, na Bahia. Cada lugar dos 4 cantos dessa terra que eu tive mãe, com os nomes de Maria. Então, eu tinha as Marias que eram a minha mãe. Então, assim, isso foi muito legal. E aí, o que aconteceu? A gente começou a buscar. Só que o meu advogado falou que se eu tivesse que entrar para o hospital para poder fazer a busca, eu ia ter que entrar com o Ministério Público, ia ser muito mais doloroso, muito mais moroso, e não iria dar tempo do meu netinho nascer. Então, aí, eu enlouqueci. Aí, realmente, eu enlouqueci, e teve um dia que eu falei para o Wilson, Wilson, eu acho que a gente não vai conseguir. Porque a sua mãe não fala se sou eu. Porque a mãe dele não falava, tadinha, mas realmente não era a filha dela. As outras mulheres estão falando que não sou eu a filha. Eu novamente voltei para a estaca zero. E ele falou assim, não, neguinha, nós vamos fazer uma coisa, vamos fazer um teste de ancestralidade. E aí eu falei, não, eu já gastei demais, eu gastei com advogado, com equipe, não dá. Com documentação, não dá, eu não quero mais, para mim, eu vou derrubar qualquer coisa agora, porque para mim, você já é o meu irmão. O Wilson, ele chegou na minha vida, ele supriu a minha falta de irmão, mesmo não sendo o meu irmão de sangue, né? Aí, através dele, eu conheci a Lia se tornou a minha irmã, e aí nós ficamos uma grande família. Uma grande família onde ficava, foram 2 meses, 24 horas, roladas,
assim, sem parar, no computador, fazendo pesquisa para achar ou a irmã do Wilson ou a minha mãe. E nós não achamos. E aí nós fizemos um teste de ancestralidade. O Wilson veio do interior e me presenteou com esse teste. Quando ele me presenteou com esse teste, nós fomos fazer o teste no mesmo lugar onde eu havia passado os 10 dias sozinha. E ali eu falei, meu Deus, aonde eu vim falar com Deus e comigo mesmo, estou eu aqui fazendo o meu teste com o Wilson. E aí, na hora que a gente estava lá fazendo o teste, que nem dois doidos, assim, né? Aí eu falei assim para ele, e se não der? Aí ele falou assim, você vai ser minha irmã para sempre. E ali a gente já tinha selado a nossa irmandade em diferentes fatores sanguíneos de compatibilidade de DNA. E fizemos o teste, mandamos o teste, a ansiedade era muita, a gente não dormia, eu e o Wilson não dormia, nós não conseguíamos fazer mais nada, eu já tinha abandonado o meu emprego de terapeuta, porque eu não conseguia mais atender, o Wilson estava passando por um processo também de saúde, também não estava trabalhando, então assim, nós ficamos muito em cima. Foi quando saiu o resultado do teste, e o teste foi negativo. Quando o teste deu negativo, lá vai a Andréia de novo, sabe? Recomeçar do zero novamente. Exatamente. E aí eu peguei e falei para ele, eu falei, Will, agora eu vou parar. Aí ele pegou e falou assim para mim, por quê? Eu falei assim, porque eu já tenho você. Eu queria irmãos e agora eu já tenho o meu fator genético. Aí ele pegou e falou assim, mas você não tem a sua família. Eu falei, mas eu sei que eu sou 85% europeia, eu sei que eu tenho sangue espanhol, italiano, português, eu sei quem são, né, a minha árvore genealógica a nível de ancestralidade. Então tá tudo bem. Aí ele pegou e falou assim, deu bastante alto o seu nível de ancestralidade? Eu falei, eu tinha uns... Era tão pequenininho, sabe? Era primo de quarto, quinto grau. Eu falei, não vou achar nunca. Aí eu falei para ele, olha, Wilson, tá tudo feito, beleza, acabou por aqui. Só que eu tinha uma amiga muito doida, que era amiga que foi causar lá na cidade do Wilson, e ela continuou nas buscas, sem falar para mim. E o Wilson desistiu de buscar a irmã dele. E ele foi buscar a minha família. E teve um dia que o Wilson ligou para mim e falou assim, quem é Vivian? Eu falei, ué, quem é Vivian? Não sei quem é Vivian. Ele falou, é sua parente. Eu falei, quem é parente, Wilson? Você não tem um parente com o nome de Vivian? Ele falou, você tem, ela é sua prima. Eu falei, não é. Aí eu falei para ele, quem te falou? Eu não te falei, eu parei, eu não quero mais nada. E ele falou, eu mandei um e-mail para ela e ela falou que é verdade, que ela é sua prima. Quando ele falou isso, mas quem é essa mulher? Quando eu fui olhar, eu tomei um choque, porque ela realmente tinha uns traços meus. Mas como eu já tinha tido tantas negativas, eu não poderia ter mais uma, né? Porque eu já não estava aguentando mais tanta paulada. E aí o Wilson conversou com ela, a minha amiga Adriana também, e eu conversei com ela. Quando eu conversei com ela pelo telefone, ela contou exatamente o hospital que eu havia nascido. Contou a data, o mês que eu havia nascido e o ano. E ela falou assim, tem uma parente na minha família, na família de papai, ela ainda falou assim, na família de papai, que teve um caso como o seu. Eu não quero dizer que seja você, mas se você é minha prima, a possibilidade de ser a sua mãe é muito grande. Então, quando eu vi essa possibilidade, o meu coração estremeceu. Porque eu falei, agora eu vou saber quem eu sou. E assim, quem será que eu sou? O que será que me espera do outro lado? Quem foram eles? Será que eles vão me aceitar? Qual foi a história? Será que realmente eu fui um erro? E aí volta tudo na cabeça, né? E aí o que aconteceu? Eu fui e entrei em contato novamente com ela. Ela passou um telefone para mim. Eu liguei, a pessoa achou que era pegadinha
e falou que era mentira, que não conhecia ninguém não, e eu pedi pelo amor de Deus para ele não desligar, que talvez eu pudesse ser a sobrinha dele. E quando eu falei, ele falou assim, meu Deus. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, você é a filha da Maria, nós te procuramos a vida inteira. Eles estavam à minha procura há 48 anos. Detalhe, eles moram a 7 quilômetros da minha casa. Outro detalhe, a minha amiga, que é veterinária, é amiga da minha irmã. Ela conversava com nós duas e nós nunca nos encontramos. Eu estava a 600 metros da casa da minha irmã e nunca me encontrei com a minha irmã. O meu marido, tão perto e tão distante ao mesmo tempo. O meu marido tem um amigo que fez o casamento do nosso filho mais velho. E o meu tio trabalhou com esse rapaz da filmagem. Então, assim, nós tínhamos tantas coisas ligadas. E não tinha nada a ver com a cidade lá. A cidade era uma outra história, que tinha acontecido também o fato de uma criança, mas que não era eu. Perfeito. Por isso que eu falo, às vezes, pode até ter coincidências. Tanto é que eu e o Wilson, nós choramos muito quando deu negativo. Porque era tão real a nossa história, que não tinha como dar errado. Era mesmo ano, era a mesma situação, né? Tinha parentes ligados referente a essa pessoa que fez esse trâmite dessa adoção à brasileira. Só que não era. Então, assim, quando aconteceu tudo isso, e eu fui, né, conversar com o meu tio, e o meu tio falou, olha, você nasceu dia 11. Eu falei, mas não sou do dia 13? E ele falou assim, não, você é do dia 11. Pronto. Já tive que desconstruir que eu não havia nascido no dia 13. E isso, para mim, começou a me dar um certo... Era estranho, porque eu vivi 47 anos, dia 13, e de repente eu descubro que eu não nasci naquele dia. E aquilo para mim, eu falei, meu Deus, eu estava comemorando o meu aniversário em data errada, como que vai ser daqui para frente? E aí meu marido, então agora você tem 2 datas. Eu, tá, mas ninguém sabe da outra data, só eu. E aí começou a dar outra paranoia. Eu falei, meu Deus, vamos lá, vamos fazer tudo de novo, vai, volta na estaca zero, equilibra e vai para frente. Aí o que aconteceu? Chegou o dia de eu conhecê-la.